Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de um dos santos mais queridos de todos os tempos, Francisco de Assis. Mas não é uma biografia qualquer, viu? A gente vai explorar as várias facetas dele, a humana, a religiosa, a social e, claro, a espiritual. E o ponto de partida dessa história, bom, ele é bem surpreendente. A premissa que guia toda essa análise é exatamente essa. E se Francisco de Assis fosse, na verdade, a reencarnação de um apóstolo? A ideia é que a alma de ninguém menos que João Evangelista teria renascido, séculos depois, com uma missão muito clara: reacender a verdadeira chama do cristianismo. Uma alma, duas vidas. Para a gente poder entender a jornada de Francisco, a gente precisa primeiro voltar muito no tempo. Vamos lá para a época do apóstolo João, que é descrito aqui como uma figura de um poder espiritual e de um amor imensos. E aqui a gente tem a jornada dessa alma. Olha só, tudo começa lá em 95 d.C., com o apóstolo João exilado em Patmos, recebendo a revelação do Apocalipse. Aí, séculos se passam. E segundo essa visão, a alma dele fica no plano espiritual, se preparando para uma nova missão aqui na Terra. E então, em 1182, essa mesma alma escolhe nascer de novo. Onde? Em Assis, na Itália. E não por acaso, num mundo que estava completamente mergulhado em guerra e materialismo. Ou seja, a coisa toda é vista como uma missão planejada, um retorno necessário para um mundo que tinha se perdido no caminho. O filho contra o comerciante. Bom, quando essa alma renasce, ela cai num mundo de um contraste gigantesco. E esse contraste todo é personificado no conflito profundo que ele tinha com o próprio pai, o Pedro Bernardoni, que era um comerciante muito, muito rico. Aqui fica muito claro o choque desses dois mundos. De um lado, os valores do pai Pedro Bernardoni, ouro, comércio, status social, poder, tudo muito material, né? E do outro, os valores que estavam despertando no Francisco, a pobreza, o amor universal, a humanidade, o espírito. Era, assim, um choque de visões de mundo que não tinha como não dar conflito. Essa frase aqui, que reflete os pensamentos do pai dele sobre figuras como Buda, mostra bem a mentalidade da época e principalmente a dele. Este homem deveria ter sido um guerreiro para dominar países, não renunciar às riquezas de um reino inteiro. Ou seja, o pai simplesmente não conseguia entender, não entrava na cabeça dele um projeto de vida que rejeitasse riqueza e poder. E claro, isso foi preparando o terreiro por uma separação bem dramática entre os dois. E o ponto de virada definitivo foi esse, a renúncia pública de Francisco a toda a sua herança. Ali não tinha mais volta. Ele estava escolhendo uma vida de pobreza radical. Mas é importante entender que esse ato não foi só sobre negar o dinheiro. Foi muito mais. Foi o momento exato em que ele cruzou a fronteira e entrou de cabeça na sua verdadeira missão. O chamado divino. Pois é, esse rompimento total com o passado, com a família, com a riqueza, levou Francisco direto para o momento em que a missão dele se tornaria cristalina. E isso veio através de um chamado divino. Francisco, constrói a minha igreja. É essa frase que ele ouve. Imagina só, ele está meditando e essa ordem poderosa vem e se repete. No primeiro momento, ele entende isso ao pé da letra. Ele olha em volta, vê uma capela pequenininha em ruínas e pensa, é isso. E começa a trabalhar para reconstruir aquele lugar, pedra por pedra. E esses foram os primeiros passos concretos da missão dele. Primeiro, ele ouve a voz de Cristo lá na igrejinha de São Damião. Segundo, ele parte para a ação, vende o que tem e começa a pedir, a mendigar mesmo, pedras para reconstruir a igreja. O passo 3 é talvez um dos mais fortes. Ele vai até os leprosos, abraça e serve aquelas pessoas que eram as mais temidas e excluídas da sociedade. E por fim, com esse exemplo, ele começa a reunir os primeiros seguidores, formando ali uma nova família espiritual. A resposta dele foi imediata, sabe? Ele traduziu aquele chamado espiritual em ação social e religiosa na hora. Irmão de toda a criação. É aqui que a gente vê que a missão de Francisco ia muito além das pessoas. Ela se expandia para uma espécie de irmandade mística com a natureza, com o mundo natural como um todo. E a base para essa conexão toda é o que a fonte chama de amor universal. E o que seria isso? É a capacidade de um ser iluminado de se conectar com tudo que é vivo. É como se ele conseguisse sintonizar na frequência única de cada ser, de cada planta, de cada animal, e com isso ele entendia eles e eles entendiam ele. Não era só bondade, era uma comunicação real, mística mesmo. E essa fraternidade não tinha mesmo limites. As histórias são famosas, né? Ele pregava para cardumes de peixes e eles se juntavam para escutar.
Ele falava com pássaros e outros animais como se fossem iguais da mesma família. Ele sentia a vida pulsando nas árvores, nas plantas, usava o poder do amor, dessa energia divina, para curar doentes. E, além de tudo, ele percebia o mundo espiritual, os espíritos da natureza. Era uma conexão muito ampla, que enxergava o divino em cada pedacinho da criação. O triunfo do amor. Agora a gente entra na reta final da jornada de Francisco. É uma fase que mostra como o sofrimento humano dele, que não foi pouco, e a sua iluminação espiritual se uniram para consolidar um legado que dura até hoje. E o paradoxo da vida dele é esse. Apesar de passar anos numa pobreza extrema, doente, ele chegou a ficar cego, sentia dores constantes. Mesmo com tudo isso, o espírito dele continuava transbordando de alegria e de amor. É uma coisa impressionante. O sofrimento físico nunca conseguiu apagar o brilho espiritual dele. Pelo contrário, parece que a dor só serviu para purificar ainda mais esse espírito. E talvez nada resuma melhor a filosofia dele do que essa famosa oração. Onde haja ódio, consente que eu semeie amor. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados e é morrendo que compreendemos a vida eterna. É isso. A essência de tudo é a transformação do conflito, do ódio, da dor em amor. E o caminho para isso é a doação, é o perdão. 44 anos, foi com essa idade que Francisco de Assis faleceu. Uma vida curta, mas que deixou para trás uma ordem religiosa que simplesmente remodelou o cenário espiritual do mundo. E segundo a narrativa dessa fonte, no momento da sua morte, a alma dele foi vista subindo aos céus e sendo recebida por Cristo. Era o cumprimento final daquela missão que tinha começado séculos e séculos antes com João Evangelista. E a gente termina com essa provocação. O que é a aceitação radical da pobreza e do amor universal por Francisco nos ensina sobre o verdadeiro significado de poder. É um bom ponto para se pensar, né? Num mundo que ainda é, em grande parte, definido pelo que a gente tem, pelo que a gente acumula, a história de Francisco é um contraponto radical. Ela nos desafia a questionar o que de fato se ganha quando se decide deixar tudo para trás.